Falando sobre a guerra no Oriente Médio, Israel recebeu a 6ª lista de reféns que devem ser soltos hoje. Tem negociação em andamento para estender essa trégua mais uma vez. Priscila Yazbek, o que já sabemos sobre essas conversas que envolvem Israel, Hamas e também Catar e Egito? Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Essa lista, então, teria sido já informada ao governo israelense. Também os familiares estão sendo notificados, isso segundo informações de fontes que conversaram com a CNN Internacional. Além disso, conforme a trégua chega, então, ao 6º dia, lembrando que foram 4 dias acordados inicialmente, mais uma extensão de 2 dias, então a trégua terminaria na manhã dessa quinta-feira, mas um membro do gabinete político do Hamas disse que o grupo está se esforçando para estender a trégua, está usando todas as cartas que possui nessas negociações. Também uma fonte que está acompanhando as discussões que são intermediadas pelo governo do Catar, também pelo governo americano, entre Israel e Hamas, disse que a expectativa é que, se tudo correr bem, o Hamas vai liberar mais 10 reféns israelenses hoje e poderá trazer uma lista adicional de reféns que poderiam ser libertados nos próximos dias, se essa trégua for estendida, e com isso pode haver, então, inicialmente uma extensão de mais 24 horas, pelo menos até sexta-feira, até amanhã dessa sexta-feira. Os negociadores acham que há espaço para uma extensão de pelo menos mais 2 dias, já que ainda há um número suficiente de mulheres e também de crianças que continuam sendo feitas como reféns pelo Hamas. Depois disso, se iniciariam as discussões, então, para a libertação de homens e soldados que foram presos e que estão em cativeiro. Inclusive, o diretor da CIA, que é a agência de inteligência americana, está no Catar para fazer justamente essa negociação posterior sobre a libertação desses homens e também soldados. Nessa terça-feira, um grupo de 12 reféns foi liberado, sendo 10 israelenses e 2 tailandeses, e 30 prisioneiros palestinos também foram libertados. Então, com isso, até terça-feira, foram 81 reféns que foram libertados pelo Hamas e 180 prisioneiros palestinos que foram libertados por parte de Israel. Lembrando que, nos termos do acordo, a cada refém detido pelo Hamas que é libertado, 3 prisioneiros palestinos têm que ser libertados também por Israel. Então, e essa negociação, ela não inclui cidadãos estrangeiros. Então, dos cidadãos israelenses, muitos deles com cidadania, com dupla cidadania, já foram 60 israelenses contra os 180 prisioneiros palestinos. Mas, considerando também cidadãos estrangeiros que não entram no acordo, foram então 81 reféns que foram libertados até terça-feira, e antes do início da trégua, 5 pessoas que eram feitas como reféns pelo Hamas já tinham sido libertadas. E, Carol, conforme essas libertações vão acontecendo, também vão chegando notícias e relatos muito comoventes sobre as pessoas que estavam mantidas sob cativeiro. Um desses relatos, inclusive, que foi feito, a correspondente sênior da CNN, Clarissa Ward, foi feito pelo Thomas Hand, que tinha sua filha, então, sendo feita como refém pelo Hamas. Inicialmente, ele achou que a filha estava morta. Ela completou 9 anos enquanto estava sendo feita como refém. O nome dela é Emily Hand, e ele conta que, quando encontrou com ela, ele apertou ela tão forte que, inclusive, achou que machucou a filha. Mas ele conta que, depois desse momento inicial e dessa felicidade muito grande de ter entendido que ela poderia estar viva, e depois do anúncio de que ela seria libertada, então, no 2º dia de trégua, ele conta que agora eles enfrentam todo um processo para que a filha consiga começar a falar sobre o que aconteceu durante o cativeiro. Ele falou que ela só sussurra, porque eles eram orientados a sussurrar dentro do cativeiro. Falou que ela tinha o mínimo para comer, muitas vezes só tinha a refeição do café da manhã, talvez um almoço e muito raramente um jantar. E ela está falando, então, aos poucos com o pai, e ele fala que uma das maiores dores que ele sentiu foi quando ela disse que achou que estava há 1 ano presa no cativeiro. Também outras reportagens feitas pela CNN Internacional relatam pessoas que fazem relatos sobre os familiares que ainda aguardam por parentes que estão
em cativeiro, e um desses relatos, inclusive, é do primo de uma família que conta que um bebê, o Kifir Bibas, de 10 meses, já passou mais de 1/5 da sua vida no cativeiro, e ele conta que há uma preocupação muito grande. Ele teria sido levado como refém junto com seu irmão de 4 anos, a sua mãe e também o seu pai. Inclusive, um vídeo foi divulgado do momento em que essa família foi sequestrada. Foi um dos momentos mais marcantes do dia 7 de outubro, logo depois que os ataques começaram. E nesse vídeo, inclusive, aparece uma cena em que o pai leva uma martelada, a mãe tenta proteger os filhos que não entendem o que está acontecendo, e esse bebê de 10 meses, então, aparece com uma chupeta, enquanto os combatentes do Hamas estavam fazendo o sequestro, então, dessa família. E esse primo relata que eles não sabem, então, qual é a situação. Acreditam que o pai tenha sido separado da família, mas não sabem, então, qual é a situação dessa família e principalmente desse bebê de 10 meses. E para finalizar, Carol, também um outro relato que chega sobre a morte de 2 crianças palestinas na faixa de Gaza. A CNN Internacional conversou com Khaled Naban, que perdeu os netos Rin, de 3 anos, e Tarek, de 5 anos. Ele conta que as crianças foram mortas durante um bombardeio que aconteceu de noite. Esse avô relata que seria um bombardeio feito por Israel, e ele falou que na última noite em que esteve com os netos tinham pedido para brincar do lado de fora da casa, mas infelizmente o avô falou que não podia porque tinha medo dos bombardeios que poderiam acontecer do lado de fora, e logo depois, então, a casa foi bombardeada. A mãe que estava com as crianças foi ferida gravemente e ela foi hospitalizada. Depois de acordar, depois dos ferimentos, ela lembrou que ouviu a voz da filha chamando ela depois do bombardeio, não conseguiu se movimentar porque estava presa nos escombros, e ela conta, então, que da dor muito forte que sentiu, então, porque perdeu os 2 filhos. Esse avô que, inclusive, cuidava dos netos como se fosse um pai, porque o pai mora no exterior. Então, relatos muito dramáticos que vão surgindo também conforme os reféns vão sendo libertados e conforme a guerra ainda continua. Volto com você, Carol.